A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João no capítulo 9, do versículo 30 em diante. Amém? Que vai dizer assim: O homem respondeu e disse-lhes: Nisso, pois, está a maravilha que vocês não sabem de onde ele é, e ele me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Só até aqui, meu Deus. Amém? Aqui ele está dizendo, pessoal, que se Jesus não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Só que ele está dizendo que se Jesus Cristo não fosse enviado de Deus, nada ele poderia fazer. Ele está usando, pessoal, a teologia da causa e efeito dos religiosos contra os religiosos. Eles estavam teimando que Jesus era pecador e ele sabia que não era, eles mesmos sabiam que não era, mas como eles são teimosos, pessoal, Jesus Cristo não era pecador e o cego falou na frente deles, usando a lógica e teologia deles da causa e efeito, porque na visão dos religiosos, se alguém é pecador, Deus não pode ouvir as orações. Pessoal, vamos supor que isso seja verdade. Então o que sobra pra gente? Porque a gente é pecador, a gente foi feito no pecado, a gente foi concebido no pecado. Pessoal, se isso fosse verdade, o que sobraria pra gente? O que seria da gente? Se isso fosse verdade, se Deus não pudesse nos ouvir porque nós somos pecadores, porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Aqui, pessoal, é algo a se pensar e algo que é verdade, algo verdadeiro. Pessoal, se a gente não fosse se a gente não fosse pecador, se a gente, se a gente, pessoal, não fosse pecador, Deus não pode nos ouvir porque nós somos pecadores. Pessoal, se a gente não fosse pecador, a gente estaria junto com o Senhor lá no reino dele. Quando a gente é pecador, a gente nasce numa terra de pecado. Não tem nenhum que se salve disso, pessoal. Todos que nascem aqui na terra, pessoal, com nascimento humano, nós somos pecadores, pessoal. Porque a nossa própria gera, geração, quando a gente é gerado, a gente é concebido no pecado. Pessoal, se essa lógica dos fariseus fosse verdade, a gente estava ferrado, pessoal. E nós vemos aqui que ele está usando a lógica do causa e efeito contra eles. Ele diz que Jesus fosse pecador, nada ele poderia fazer e nunca se viu tal que se abrisse os olhos de um cego, pessoal. Com 400 anos sem Deus se manifestar, Deus se manifestou ali para que a sua glória fosse manifestada, para que a sua glória fosse derramada. E assim ele fez. Deus se manifestou ali, sim. Deus, pessoal, estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Deus é vivo, Deus é poderoso, pessoal. Ou seja, em Deus não tinha pecado. Era o próprio Deus que estava ali. Aí que está a maravilha, pessoal. Que é o próprio Deus encarnado. É o próprio Deus. É a própria presença de Deus encarnada, onde não havia pecado.
Que Deus abençoe você, guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus, pessoal. Em Deus não habita pecado. Religião pode se doer, a religião pode rosnar, ranger os dentes, que em Deus não tem pecado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.